Graça e paz sejam acrescentadas, irmãos. Amém? Glória a Deus que nos dá vitória. Aproveitando todos estão sob os seus pés. Abra a Bíblia comigo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo 12, versículo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Eu estou feliz nessa noite, digo amém. Obrigado. Estamos felizes, graças a Deus, por estar na casa do Senhor. Hoje ceia, daqui a alguns instantes batismo. Oh, glória. Creio que o Senhor está presente, está conosco. Hoje as crianças ficam conosco no culto. Então quero pedir você, papai e mamãe, faça atenção para que o seu filho fique aí, para não acontecer de ter algum acidente, que aqui está aberto. Amém? Coloque ele aí do seu lado, faça dê glória a Deus aqui comigo. Que vai ser bênção em nome de Jesus. Quero já nesse início agradecer mais uma vez pela vida dos pastores que estão aqui. Glória a Deus. Pastor Ali, pastora Gabi, pastor Marcelo, pastor Josimar, vieram lá de Bruxelas, pastor Eliel, pastora Gabi. É muita Gabi, né? Não, aqui. Colocar um ou dois. Gabi Antoélia. Deus abençoe poderosamente todos que vieram de Bruxelas. Creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Sim. Somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: a minha graça é tudo que você precisa. Aleluia. Oh, glórias. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando estou fraco,
então é que sou forte. Palavra do Senhor, pode tomar o seu assento, dizendo aleluia. Glória, glória a Deus. Grande é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, eu quero compartilhar uma palavra com o nosso coração. Eu quero falar sobre 2 anos, 1 ano e meio, 2, da vida de Paulo. Só que geralmente, a gente quando vai tratar da vida de Paulo, né, ele parece ter um S no peito e uma capa vermelha. Parece que esse homem não é humano. Esse homem é um super-homem. É só abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e ver uma viagem missionária que você fala, meu Deus. Já começa que Deus que foi buscar ele no caminho, não foi nem ele que foi buscar ele na igreja. Eu sou o seu viu pessoalmente. Pega Paulo no caminho e converte ele. É lindo falar de Paulo anunciando o Evangelho. Parece que esse homem não tem freios, não tem fraquezas. Falar de Paulo chegando em Filipos, depois de uma visão, chega, prega na praça, a mulher vai seguindo, falando que ele e Silas mostravam caminho de salvação. O homem vira para trás, sem precisar de 7 sexta-feira bravo, 7 sexta-feira da libertação, punhadinho de sal grosso. Ele só vira para trás e fala assim, em nome de Jesus sai, e a mulher fica liberta. É lindo falar que quando estavam presos também em Filipos, começaram a cantar, orar. À meia-noite, Deus tremeu os alicerces da prisão, libertou eles. Ah, é bom demais. Qual o momento da minha vida, irmão, que eu vou cantar numa prisão, a prisão tremer e abrir? Aonde? Quando você vê Paulo chegando em Éfeso, uma cidade enorme, que só perdia em população para Roma, e esse homem chega lá e encontra 12 crentes, ministra o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, ele mais os 12, 13, vão ganhar quase a cidade inteira para Jesus. É potente falar um negócio desse. Do menino que estava ouvindo uma pregação, caiu da janela, quebrou o pescoço, ele desce lá e fala assim, meu filho, acorda e me ressuscita. Deus. Aonde que eu vou fazer um trem desse, pastor? Falar desse Paulo aqui não é bom? Aleluia. Esse cara escreveu quase metade do Novo Testamento que você carrega aí na Bíblia. Aleluia. Compilou a fé, doutrinou igrejas, abriu igreja para tudo quanto é canto. Isso é tremendo. Mas não é a mensagem de hoje, não. A mensagem de hoje eu quero te compartilhar um Paulo humano. Talvez você nunca ouviu essa história aqui desses 2 anos da vida de Paulo, entre o início da igreja de Corinto, a primeira carta à igreja ao Corinto e a segunda carta para a igreja de Corinto. E é o que eu quero compartilhar com você essa noite. A cidade de Corinto, ela foi destruída no ano 146 a.C. por um general romano chamado Lúcio Múmio. E a cidade foi reconstruída por Júlio César no ano 44 a.C. Foi reconstruída para ser uma província romana. A cidade de Corinto era portuária, estava muito bem localizada entre o mar Egeu. Era um lugar que navegantes, comerciantes sempre chegavam. Lá tinha o templo
deusa ou falsa deusa Afrodite. Corinto era uma miscelânea espiritual. Lá tinha todo tipo de aberração, prostituição espiritual. Era um ecumenismo enrolado no meio da cidade. Você tinha pessoas de Afrodite, pessoas da sinagoga, tinham pessoas de tudo que é tipo de crenças, costumes. Era uma cidade enorme, cosmopolita, grande, mas devassa, imoral. Paulo, na segunda viagem missionária, depois de passar uma represália em Atenas, a coisa não fluiu em Atenas. Sabe quando você prega, o pessoal não dá aleluia? Não fluiu, não deu rock. Ele sai de Atenas triste, cabisbaixo, coração na mão. E ele vai para Corinto. Quando chega em Corinto, ele fica na casa de Príscila e Áquila, que foram expulsos de Roma, eram cristãos. Paulo fica na casa dos dois, começa a ensinar os dois. De repente começa a pregar nas sinagogas. Pregou nas sinagogas, os judeus fizeram uma represália contra ele. Ele fala assim, vou pregar para os gentios. Já que vocês não querem, tchau. Ele sai da sinagoga e começa a pregar aos gentios. O líder da sinagoga se converteu ao nome do Senhor. O líder da sinagoga segue ele. Fala assim, não, eu creio em Jesus também. Tamo junto. Os judeus não satisfeitos vão até Galho e falam assim, tem que parar esse homem. Ele fala assim, não tem nada a ver com isso não, pode continuar. Esse pode continuar de Galho fez Paulo receber uma visão de Deus. E Jesus falou assim, continue pregando, porque eu estou com você nesse lugar. Paulo fica 18 meses na cidade de Corinto. É aí que nasce a igreja de Corinto. 18 meses trabalhando. Quem conhece o tempo que Paulo passava nas cidades, 18 meses é muito tempo. Ele fica, ele estrutura, ele prega, ele ganha pessoas, ele forma debaixo da presença do Espírito Santo a igreja de Corinto. Ele sai de Corinto, depois de 18 meses vai para Éfeso. É aqui que começa o que eu quero te falar. Porque quando ele chega em Éfeso, ele recebe notícias de alguns membros da família de Cloe. E em 1 Coríntios 7:1 você vê que Paulo também recebeu uma carta da igreja de Corinto, informando algumas situações. Paulo em Éfeso se vê na necessidade de escrever uma carta para a igreja. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E ele vai tratar de uma série de problemas. Ele trata sobre desunião, tinham facções dentro da igreja, divisões dentro da igreja, litígios. Um irmão estava processando outro irmão. A igreja estava tão dividida que eles estavam entrando na justiça um contra o outro. Eu te disse que a cidade era devassa. Problemas com casamento, com imoralidade. Se você ler daqui a pouco o texto da ceia comigo, principalmente se você ler em casa o texto todo, você vai ver que a divisão não parava só em qual pregador que a igreja mais gostava. Até na ceia, a igreja estava totalmente desunida. Tinha uma diferença muito grande, uma desigualdade muito grande entre rico e pobre. Os ricos comiam muito, o pobre passava fome dentro da igreja. O rico chegava com a sua picanha embaixo do braço, falava, essa daqui é minha. E o pobre ficava só olhando, lambendo os beiços. Paulo fala assim, isso pode ser qualquer coisa que vocês estão fazendo, menos a ceia do Senhor. E ele institui a ceia do Senhor como ela deve ser. A igreja de Corinto parece uma grande desordem, mas era uma igreja muito espiritual. É por isso que eu digo para vocês aqui nessa noite que espiritualidade não define maturidade. Tem gente com muita unção, mas é muito menino. Tem gente com muita graça, tem dons espirituais, mas não tem maturidade. A igreja de Corinto tinha tanto dom, mas tanto dom. Você está me ouvindo aqui? Olha aqui para minha pupila. Era tanto dom, era tanto poder, era tanta graça, que Paulo escreve e fala assim, olha, eu preciso falar uma coisa com vocês. Quando vocês for profetizar, vai até 3 ou 4 e para. Agora você imagina um culto, que você tem que parar no quarto, porque senão vira só profecia o culto. Detalhe, ele fala assim, quando vocês for falar em língua, dá uma pausa também, tem que ter alguém que interpreta. E até dos que interpreta, só pode ter 3 ou 4 também. Aí todo mundo tinha dom na igreja, todo mundo era cheio de Deus. Paulo está tendo que falar assim, dá uma segurada. Porque quem não conhece Jesus entra no culto, só está vendo poder, glória, azeite, e não está entendendo nada. Está saindo e falando assim, que isso? Que culto é esse?
Uma igreja extremamente espiritual, mas extremamente matura. O tom que Paulo usa na primeira carta é um tom doutrinário, pastoral. Ele está definindo pontos para a igreja. Ele está lançando alicerces para a igreja. É por isso que vários momentos a gente usa os textos de 1 Coríntios dentro da nossa igreja. Porque é Paulo sendo o pastor dessa igreja. Só que o tom que Paulo usa nessa carta é duro, é rasgado. Tinha um caso de um menino que estava cometendo imoralidade sexual dentro da igreja. O tom que Paulo usa é tão grave que eu só consigo ler as palavras que eu não dou conta de repetir igual ele falou. Ele fala assim: vocês deveriam lamentar se não excluir ele logo da comunhão, o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja aí com vocês em pessoa, estou presente em espírito. Como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês no meu espírito. O poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pesado. Paulo está usando um tom extremamente agressivo. Está impondo limites, está sendo enérgico. Só que quando eu abro a minha Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o tom é afetivo, emocional, quebrantado. O que aconteceu nesse 1 ano e meio, 2, da primeira carta para a segunda carta? O que houve? Por que na primeira carta eu estou vendo um homem duro, severo, seco, olho no olho, dedo no dente? Ah, não está bom, joga fora. E quem quiser que fique. E no segundo esse homem está quebrantado. Eu vou dar glória daqui a pouco. Eu estou deixando você na maré mansa. Daqui a pouco eu dou glória. Como é que esse homem muda o tom em tão pouco tempo? O que aconteceu com Paulo? Primeira coisa que aconteceu é que quando ele está em Éfeso pregando, fica lá quase 2 anos, ele vai passar perseguições, tumultos, orives. Na própria primeira carta aos Coríntios ele já fala assim: eu estou enfrentando aqui em Éfeso as bestas feras, que é um povo dessa cidade. Ele passa perseguição, tumulto. A tradição diz que até preso foi em Éfeso, embora Atos não conte. Perseguição de todos os lados. Quando nós chegamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu começo a pegar alguns detalhes para montar com você aqui nessa noite o que aconteceu nesse período. Porque na segunda carta ele fala assim: olha, nós estávamos na província da Ásia e nós já tínhamos desistido da vida. Nós somos esmagados, oprimidos, esperávamos a morte. Paulo sofreu em Éfeso tanto. Isso aqui agora eu estou te falando de apóstolo Paulo, amém? Olha aqui meu olho azul, por favor. Obrigado. Apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento aí na sua mão. Ele falou assim: a situação ficou tão grave que nós esperamos a morte, entregamos as pontas, não tinha mais o que fazer. O sofrimento, a perseguição, a truculência do povo de Éfeso foi tão complicado que ele falou assim: para nós já deu, não dá mais. Aí ele fala assim: mas o Senhor nos fez confiar nele e nos livrou das mãos deles. Éfeso é um marco na vida de Paulo. Paulo passa esse sofrimento tamanho, tremendo. Isso tudo nesse período. Ele sai de Éfeso e faz uma visita surpresa em Corinto. Visita que ele também narra na segunda carta. Ele chama essa visita de visita dolorosa. Essa visita é tão complicada para Paulo, porque essa visita é de surpresa. Paulo chega na igreja e ele está esperando encontrar uma igreja, ele encontra outra. Se levantaram pessoas dentro da igreja, começou a desvirtuar os cristãos, porque levantar gente para unir é difícil, mas para desunir é mole. Começou a levantar gente dentro da igreja de Corinto, começou a desunir a igreja. Paulo chega nessa visita de supetão, e ele narra no 2º capítulo da segunda carta aos Coríntios que ele foi afrontado, humilhado, zombado. Tinha um homem lá dentro da igreja de Corinto que humilhou Paulo, confrontou Paulo, foi contra Paulo. Mas o que doeu
é que a igreja defendeu o cara. Paulo chama de visita dolorosa porque ele fundou essa igreja, ele começou essa igreja, e agora ele é traído pela igreja. As pessoas defenderam o herege e não o apóstolo. Paulo está com o coração rasgado, há uma crise emocional dentro de Paulo. E agora eu vou começar a te falar que talvez você não percebeu, mas ele não é anjo, é homem. Decepção dói, traição dói. Paulo não funda uma igreja para ser traído. Ele sai daquela visita dolorosa em pedaços. Quando ele chega em Filipos, outra vez em Troade, ele escreve uma carta que ele também fala na segunda carta aos Coríntios. Uma carta que ele chama de carta severa. Infelizmente essa carta se perdeu na história, mas é uma carta que ele cita aqui. É uma carta que ele foi tão severo, ele pesou tanto a mão, para que os coríntios pudessem jogar aquele homem para fora, voltar à comunhão e o alinhamento com ele, não dar ouvido a falsas doutrinas, mas continuar na palavra do Senhor Jesus que ele ensinou. Ele escreve essa carta num tom áspero, e ele mesmo fala que caiu uma tristeza na igreja, mas a tristeza gerou arrependimento. O pecado tem que te gerar tristeza, e essa tristeza tem que virar arrependimento para que Jesus te perdoe dos pecados. Ele manda essa carta, confronta a igreja. Não é fácil tratar de assuntos difíceis, é ou não é? Ninguém quer levar a notícia complicada, irmão. Ninguém quer levar o puxão de orelha. Ninguém quer ir lá puxar o cinto. A gente só quer tratar de assunto bom. Ai, quem que vai dar a notícia que a vitória chegou? Todo mundo quer. Mas quem que vai lá puxar a orelha? Ah, pode ser o irmão fulano, hein? Ninguém quer esse papel. Paulo já está desgastado por Éfeso, que quase morreu. Desistiu da vida, mas o Senhor livrou. Já está desgastado da traição, da crise emocional que passou na visita severa. Escreve essa carta severa em lágrimas. Ele diz assim: escrevi em lágrimas. Nem na época da visita, nem na época da carta, Paulo tinha ido para Macedônia ainda. Ele está sempre por ali, em Éfeso, mas ainda não tinha ido para Macedônia. Mas agora, Paulo vai para Macedônia. E alguma coisa aconteceu em Macedônia, além do que eu já te contei. Porque quando Paulo chega em Macedônia, quando ele vai escrever essa segunda carta, ele escreve lá da Macedônia. Ele está tão quebrado, ele está tão moído, que ele conta no final da carta que nós lemos aqui. Ele fala assim: colocou em mim, se achou em mim um espinho na carne. A teoria sobre esse espinho na carne, alguns teólogos falam que era uma doença que Paulo tinha, até arriscam falar que era uma doença oftalmológica. Outros, como João Crisóstomo, falam que era uma tentação recorrente que Paulo sofria. Outros teólogos e biblicistas falam que eram oponentes, inimigos. Mas ele fala que era um mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava ele. E ele era humilhado. E ele pede a Deus 3 vezes: tira de mim esse espinho. E o Senhor só fala assim: não vou tirar nada, mas o que você precisa eu te dou, a minha graça te basta. Eu começo a falar para pessoas aqui nessa noite que não querem ser cristãs, que querem ser perfeitas. Agora, olha para cá. Não vou ser cristão porque primeiro eu tenho que atingir uma perfeição. Ah, vamos batizar. Não vou batizar porque primeiro eu tenho que ser sacrossanto. Vou alinhar todos os pontos da minha vida. Depois que tiver tudo no lugar, aí eu me entrego a Jesus.
Eu estou te falando que Paulo tinha um espinho na carne. O espinho não era no espírito, o espinho era na carne. Era um mensageiro de Satanás. Satanás é acusador. Se o mensageiro vinha e esbofeteava ele, e o mensageiro é do acusador, é porque ele era acusado. Desculpe os senhores e senhoras, mas eu estou junto com João Crisóstomo nessa. Eu acredito que era uma tentação que Paulo tinha. Paulo é humano. O único homem que não teve pecado é Cristo. Paulo tem uma tentação. Paulo descobre que é ser humano. E ele fala, me tira isso. E Deus fala, não. Esse espinho é para você se manter humilde, queridão. Ah, irmão. Se você entrou aqui nessa noite pensando assim, não, primeiro eu vou ser perfeito para depois me entregar para Jesus. Eu estou aqui para te dizer que nunca vai haver merecimento em você ou em mim. É sempre graça pelo sangue de Jesus que purifica todo o pecado. É sempre. Não espere você chegar num momento que você vai merecer algo da parte de Deus. Que Deus vai falar assim, estou te dando que agora você merece. Esse momento não chega. Só teve um que fez por merecer, e ele está à destra de Deus o Pai. É Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Para nós é graça. Você sabe qual que é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. Você sabe o que é graça? É quando Deus te dá o que você não merece. Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. Graça é quando Deus te dá o que você não merece. Eu mereço o inferno, mas Ele teve misericórdia e não vai me dar o que eu mereço. Eu nunca vou merecer o céu, mas Ele teve graça e vai me dar o que eu não mereço. Eu estou te dizendo aqui nessa noite que você não veio aqui só assistir um batismo, não veio aqui só passear em Namu, talvez tirar uma foto da cidadela. Deus te trouxe aqui porque a graça dele vai te tocar nesse lugar. Deus te trouxe aqui porque a glória da segunda casa vai ser maior. Deus te trouxe aqui para você não confiar nas suas forças e nos seus méritos, mas confiar no Senhor que supre toda necessidade e glória. Deus te trouxe aqui porque é Ele que te liberta, te aperfeiçoa e te dá graça. Se alguém está comigo e recebe essa palavra, se manifeste aí por gentileza. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se tem uma coisa que eu acho lindo, é esse momento de Paulo. Porque eu falei com você, estava difícil demais, né? Como é que eu ia pelo menos equiparar com Paulo? Não, Miguel. Como é que eu ia falar assim, não, pelo menos eu estou parecido? Pastor Marcelo, como é que eu ia falar assim, nossa, eu e Paulo. Ah, graças a Deus que Paulo falou assim, eu tenho um espinho na carne. Agora eu me vejo na história. Porque eu também tenho falhas. Porque eu também tenho limitações. Porque também aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero estou sempre fazendo. É quando Paulo revela as suas fraquezas, as suas necessidades, as suas limitações. É aí que eu me vejo na história. Porque se Deus usou Paulo com falhas, vai usar você também. Vou de novo. Se Deus usou Paulo com falhas, vai usar você também. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida desregrada de pecado, mas Deus sabia dos seus erros quando te escolheu, e mesmo assim te escolheu para te usar. Ele vai te capacitar. Eu sinto Deus aqui. Tem mais alguém que sente Deus aqui ou não? Tem mais alguém ou não? Só teve eu mais 10 que eu contei. Tem mais alguém que sente Deus aqui ou não? Sim ou não? Jesus sabe das nossas falhas. Esse homem levou o evangelho na Ásia, e ele está falando assim, tem um espinho na minha carne, que o inimigo me acusa, me bate. E quem está pedindo para Deus tirar é Paulo. Como é que é o nome dele? Paulo. Como é que é o nome dele? Paulo. Eu só ouvi o pastor Marcelo e o pastor Arlen. Como é que é o nome dele? Paulo. É Paulo que está orando, irmão. Lembra da história que eu te contei do Troje? Vem cá, Eutico, levanta. Só falou, Deus tapinha no menino e ele ressuscitou. É Paulo que está orando. Lembra dos milagres, do poder, da maravilha? Paulo. Ele está dobrando o joelho e está falando assim, tira de mim. Deus está falando,
Não. Eu quero que você saiba que você depende da minha graça. Aleluia, Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez muitos não vão entender hoje, mas talvez um dia você entenda. Talvez um dia você caça essa mensagem no YouTube da vida, não sei. Talvez um dia, daqui a um tempo, você olhe e entenda. Mas eu vou te falar algo aqui que hoje talvez nem vai descer direito na sua garganta, mas eu torço, eu oro para que os Paulos que estão em Éfeso, os Paulos que estão em outras cidades, passem por Macedônia, porque em Macedônia Deus põe um espelho na frente de você. É em Macedônia que Ele te quebra, te desnuda, te mói. É por isso que Paulo está usando outro tom nessa carta. É por isso que Paulo não está naquela mesma pegada da primeira carta de Paulo a Coríntios. Não. É por isso que Paulo vem agora mais tranquilo, porque agora ele sentiu que ele é ser humano demais. E tem muita gente dentro da igreja que quer ser perfeito demais, que quer colocar uma régua muito grande. Quantas pessoas já chegaram em mim, não aqui na Viva Church, no Brasil, né, muitos anos atrás, não é agora não, jamais. Por que o senhor ainda dá chance? Por que o senhor ainda tenta? Por que você ainda investe? Por que não faz igual na primeira carta? Vou me entregar para Satanás. Por que não faz igual Paulo na primeira carta com certas pessoas? Porque tem gente que é difícil, tem gente que é complicado, tem gente que faz igual o Coríntios fez com Paulo, trai. Tem gente que é difícil. Por que não entrega logo, arrebenta logo e acaba? Não é falta de pulso firme, irmão, não é falta de coragem. Sabe por que eu tenho às vezes muita paciência? Eu já passei por Macedônia, Deus já me quebrou em Macedônia. Eu já fui esbofeteado. Eu sei que eu sou do mesmo barro que você. E não é porque tu engatou uma frequência de 3 meses orando todo dia e lendo Bíblia que você começa a ter direito de apedrejar pessoas e jogar pessoas fora da igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja tem dono, é Jesus. Eu não estou aqui tratando de vidas que são minhas, eu estou cuidando de pessoas que são dele. Amém ou não? Amém ou não? Vou pular aqui dentro. Amém ou não? Eu estou tratando de pessoas, ovelhas que não são minhas. Eu não dei a vida aqui por ninguém, eu não liberei sangue na cruz por ninguém, mas quem comprou essa igreja, ele cuida dela a todo momento. Você é dele. Quantos Paulos que querem ali na ponta da risca, da caneta, se chegou 2 minutos atrasado, tchau. Se fez isso daqui, tchau. E se é desse jeito, tchau, porque eu sou muito certo. A palavra de Jesus para você é essa: a medida que você medir, você vai ser medido. E tem pessoa que, se Jesus colocar a tua régua em você, tu não passa. Eu vou de novo, porque essa pancada aqui foi, ó. Existem pessoas que, se Jesus colocar a tua régua de santidade em você, tu não passa. Se pegar o teu padrão, tu já é condenado. Se Jesus tratar você igual você trata alguns lugares, eu não membro em igreja mesmo não, um monte de escândalo, eu não vou naquela igreja, porque igreja para mim participar tem que ser perfeita, pastor tem que ter 2 asas, uma auréola na cabeça e de vez em quando levitar no culto assim e voltar, senão eu não vou. Jesus, quando olha para você, ele não trata desse jeito, ele fala: sei das suas falhas, vou tirar os carrapichos da lã e eu te amo incondicionalmente e vou mudar a tua vida. Esse é o amor de Deus. Se é para Jesus, bate forte, irmão. Alguém trouxe glória a Deus para colocar no meio das palmas? Trouxe um aleluia também? Glorifique esse amor. A minha oração, olha aqui para o meu óculos, a minha oração é que você passe por Macedônia. Porque o que tem de crente que entra tupetudo em Macedônia e sai miúdo. O que tem de obreiro que entra em Macedônia se achando dono da verdade, sentando no alto e sublime trono, mas quando sai de Macedônia fala assim: do nada sou
A Macedônia é uma olaria de Deus, onde Deus nos mostra que também dependemos dessa mesma graça. Você lembra lá do caso lá que pegaram a mulher no ato de adultério? Eu sempre falo isso, né? Que o cara ninguém pegou, só pegou a mulher. Ela devia estar adulterando ela sozinha. Pegaram o cara e falaram: você pode ir, vai com Deus, até a próxima. Agora você, mulher, você pecadora. Pegaram a mulher, foram jogando e puxando o cabelo e jogando para a rua e chuta e tudo. Mas irmão, vai pastor, mas chutando e puxando o cabelo, eles estavam indo fazer o que com essa mulher? Levar para o Caribe? Apedrejar. Chutar e puxar o cabelo é o mínimo. Aí vai todo mundo levando lá. Ou você acha que foi com educação? Por favor, senhora meretriz, vem aqui com a gente. Nós vamos caminhar aqui pelas ruas, tudo bem? Humilhando, cuspindo. Você acha que eles não foram gritando no caminho o pecado dela? Gritando, chegaram diante de Jesus, todo mundo detentor da lei. Nós conhecemos, que nós manja, aqui. Manda matar ou não manda? A lei de Moisés. E aí, agora nós vamos matar. Como é que o senhor fala? Cumpre a lei ou não cumpre? Jesus, não, cumpre. E quem não tem pecado, atira a primeira para cumprir. Já tinha gente tomando impulso, hein? Eu sou bom de pedrada, peraí. Aí que puxou para dar-lhe a primeira, que ele falou assim: quem não tem pecado, atira. Ele falou: mas não, peraí, calma lá. Aí ele começou a se investigar, descobriu que também peca. Em certos momentos, Jesus faz essa advocacia conosco. Qual? Coloca um espelho. Mas você quer apedrejar quem? Meu Deus. Você também erra. Você também tem espinho na carne. Você também falha. É nesse momento que as pedras vão ficando no chão. Você já percebeu que Cã, filho de Noé, viu Noé bêbado, seminu, saiu para fora e começou a anunciar aos irmãos, e por causa disso foi amaldiçoado? Que tem de gente dentro da igreja sendo amaldiçoado, e fora também, que vive de anunciar pecado. Jesus não te chamou para anunciar pecado de Noé dentro da tenda. Ele te chamou para anunciar o evangelho da paz e o reino de Deus. Tem pessoas que ganham anunciando erro, anunciando quem caiu, anunciando quem falhou. Ele falhou, ele caiu, ele errou. Jesus te chamou para você anunciar não pecado, mas aquele que perdoa pecados, que lava, que levanta quem caiu. Quantos Paulos? Antes de Macedônia a mão é pesada, mas depois de Macedônia, lembra do que eu li lá do garoto? Lembra do que eu li do garoto? Quem me ouve, diga amém. Está comigo ou já foi? Amém ou não? O garoto da primeira, que ele falou assim: entrega para Satanás aquelas coisas todas para ver se o Espírito solta e vai para o dia do Senhor. Na segunda carta, depois da Macedônia: agora porém é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoaram esse homem, eu também perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Isso aqui é Paulo depois de Macedônia. Antes de Macedônia ele está mandando entregar para Satanás, depois ele fala assim: vamos perdoar o rapaz. Que hoje seja o seu encontro em Macedônia com Jesus, irmão. Eu vou falar a segunda vez, que hoje seja o seu encontro com Jesus. Que quem está assistindo na live ou quem vai assistir no YouTube, que Jesus encontre com você em Macedônia hoje. Que você veja que você também carece dessa mão, desse sangue, desse poder, dessa graça, dessa misericórdia. Que nós possamos ser confrontados com a nossa falsa religiosidade, a nossa falsa impressão de santidade. Somos sim errantes, pecadores e falhos, mas o sangue dele nos purifica, nos levanta, nos coloca de pé, nos redime. Não podemos nos orgulhar porque temos Jesus. Temos que continuar humildes, glorificando ao nome do Senhor que nos escolheu antes de nós. Que é um Paulo depois de Macedônia. Detalhe: você quer ver o cúmulo da humildade? Cúmulo da humildade
é que quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, está tendo algumas situações na igreja. E no capítulo 1 ele trata de uma situação. Essa daqui, quando eu estudei, eu comecei a rir no computador. Comecei a rir. Porque Paulo trata no capítulo 1 que ele falou que ia visitar a cidade de Corinto e não pôde ir. Porque depois da visita dolorosa, que foi de surpresa, ele não quis voltar para confrontar a igreja de novo, ferir a igreja e causar mais danos. Então ele não vai. Quando ele não foi, se levantou falsos apóstolos dentro da igreja e começou a falar que Paulo era inconstante, não tinha palavra e não era confiável. Paulo foi chamado por Corinto de inconstante. Eu virei para a pastora Michele e falei assim: imagina eu, se Paulo foi chamado por Corinto de inconstante, imagina, meu irmão. Paulo escreve no capítulo 1: irmãos, não é que eu fico vagueando entre o sim e o não. Vaguear entre o sim e o não era um ditado da época que significa falta de constância e falta de palavra. Olha Paulo tratando com essa igreja. Não é que eu sou inconstante, tratando devagarzinho com a igreja. Segunda questão, esses falsos apóstolos que se levantaram dentro da igreja, Paulo chama de superapóstolos. Ele chama de superapóstolo na segunda carta. E ele fala assim: engraçado, quando eu fui ter convosco, eu fico aí, eu não sou pesado para ninguém. Agora os superapóstolos querem depender só da igreja, querem receber dinheiro para anunciar. Que legal. E Paulo agora vai defender o seu apostolado. E é interessante que na defesa do seu apostolado, eu li isso hoje lá na consagração de obreiros, na defesa do seu apostolado, ele vai falar justamente o contrário daquilo que a gente espera que ele vai falar. Por exemplo, no capítulo 6 ele fala: suportamos pacientes aflições, privações, calamidades de todo tipo, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir, passamos fome. Ele continua defendendo o seu apostolado. Servimos, quer as pessoas, nos homens, quer nos desprezem, quer nos honrem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Paulo fala no capítulo 7 que em Macedônia ele não teve nenhum descanso, enfrentou conflito de todos os lados. É engraçado que Paulo vai defender o apostolado dele citando a dor. Citando o quê? Dor. Você sabe o que a minha geração hoje não quer? Sofrer. Primeira coisa que a gente vai para a igreja é para quê? Não quero sofrer. Parar de sofrer. Realmente, você não vai parar de sofrer na mão de Satanás. Mas Jesus não promete vida fácil nessa terra. Nós vamos ser odiados pelo nome dele. Vai ter pessoa que vai desfazer amizade com a gente. Vai ter gente que vai se afastar de nós. Porque aonde a luz chega, as trevas não conseguem resistir e ficar. Das duas uma, ou vira luz também, vão ser duas luzes, ou a treva bate em retirada. Você não precisa correr de Satanás. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o maior está conosco. Amém? Ou deixa passar isso daí? Nós queremos não sofrer. Olha o que Paulo está falando no capítulo 6. Passamos privações, noites sem dormir, trabalhamos até exaustão. Irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo uma época que se o trame não passar na porta da casa, não vem no culto. Se o metrô não passar do lado, não vem, não vai. Não queremos sofrer. Mas Paulo está dizendo assim: vou defender, hein? Sabe por que eu sou verdadeiro? Porque eu sofro por Cristo. Se você meditar, você perdeu 2 aleluia, mas já vou passando. Sabe por que eu sou o verdadeiro servo do Senhor? Porque eu não meço esforços para sofrer por Ele a cada dia da minha vida e trabalhar até exaustão. Nós temos uma geração que não quer sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo.
A gente espera um currículo de Paulo assim, se fosse eu, né? Se eu fosse Paulo, o meu currículo seria assim, ó, estudei com Gamaliel, ó, que pancada. Estudei com Gamaliel, rapaz, me respeita. Um dos melhores rabinos de Jerusalém. A gente quer colocar currículo humano. Paulo fala assim, vocês querem saber meu currículo? Eu vou falar o quanto que eu sofro por Jesus. Esse é o meu currículo. Mostre as suas cicatrizes, que eu sei se você é crente de verdade. Mostre o teu sofrimento, que eu sei se você está vivendo o verdadeiro evangelho. Irmãos, hoje nós estamos aqui na igreja de Namu, certo? Amém. E nossa, que maravilha. Hoje eu venho de carro para o culto, ô glória. Mas essa igreja era célula. E quando era célula, eu pegava trem do outro lado da Bélgica, vinha de trem para fazer a célula e voltava, chegava em casa 1h pouca da manhã e ia trabalhar no outro dia 5 horas. Você quer que eu te dou meu currículo? Não vou te falar curso que eu já fiz, eu vou te falar o sofrimento que eu já passei. Você vê esse ministério do louvor que hoje é maravilhoso, completo, olha que maravilha. Primeira voz, segunda voz, terceira voz, quinta voz, instrumentista. Mas durante meses foi eu com um violão e um peazinho ativo aqui na frente, saindo do culto de Bruxelas, fazendo louvor à noite, dando a palavra de oferta, tendo que pregar, dar glória, profetizar, tudo na mesma. Profetizava, dirigia, cantava, fazia o louvor. Tinha dia que eu chegava aqui morto, cansado. Você quer o meu currículo? Eu vou te mostrar meu sofrimento. Eu vou te mostrar as noites mal dormidas. Porque para sair a mensagem escatológica que eu preguei hoje de manhã, e essa mensagem aqui foram noites mal dormidas. Para sair em estudos, para sair oração, para sair visita. Paulo está dizendo assim, vocês querem que eu me defenda? Então eu vou mostrar o quanto eu sofro por Jesus. O currículo mais completo ele dá aqui no capítulo 11. Quando antes ele fala dos falsos apóstolos, e fala, contudo, não me considerem nada inferior aos tais superapóstolos. 2 Coríntios 11, 5, que ensinam essas coisas. Eu posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês em todas as formas possíveis. Aí ele continua e fala assim, vou defender meu apostolado agora. Eles são hebreus? Eu também sou. Israelitas? Eu também sou. Descendentes de Abraão? Também sou. São servos de Cristo? Eu sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Aí agora ele começa o currículo. Eu trabalhei com mais dedicação. Eu fui encarcerado com mais frequência. Eu perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. Em várias ocasiões eu enfrentei a morte. 5 vezes eu recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Eu fui apedrejado uma vez. 3 vezes eu sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios, assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, como os gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos, no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que diziam meus irmãos, mas não eram. Eu tenho trabalhado arduamente, horas a fio. Eu passei muitas noites sem dormir. Passei noites senti sede. Passei fome, senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter uma roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinto fraqueza? Paulo está dizendo assim, eu não sinto fraqueza. Vocês acham que eu sou super-homem para fazer isso tudo? Deus não vai te transformar em super-homem para você servir a Ele. Mas a sua entrega não pode ser menor do que a sua fraqueza. Ainda que fracos, mas não desanimados. Ainda que passando por tribulação, mas nós não estamos desamparados. Ainda que o inferno se levanta, mas o maior está do nosso lado, está conosco. Ainda que as portas do inferno se levantem, não vão prevalecer, porque essa igreja é dele. Ainda que você esteja triste, passando por deserto, dificuldades,
O Senhor está conosco e nós vamos continuar. Não há segunda opção, não há opção B, não há opção de voltar, não há opção de desistir. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. A opção é continuar com Cristo. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por quem nos amou. É continuar. Aleluia. Alguém trouxe glória a Deus? Aleluia. Não tem negociação com o inferno, não tem bandeira branca com Satanás. Não, pastor, eu não firmo na igreja, né? Eu não participo de nada, porque eu só sabe como é que é. A gente começa a participar e na igreja o inferno se levanta. Então é melhor ficar no colo do diabo. Meu Deus, toma. A pessoa falou comigo uma vez, não, depois que eu comecei na igreja, nossa Deus, se levantou um monte de problema. Eu falei, verdade, o diabo não tenta derrubar quem está caído. Se começou a se levantar contra a sua vida agora, fique feliz, é porque Jesus te colocou de pé. Aleluia. Ah, mas começou tanta dificuldade, porque agora você não é dele. E Satanás só persegue quem não é dele. Eu não querer me entregar a Cristo por causa de provações, Meu Deus. dificuldades. Pode sentar com um crente depois do culto. Ou se você for na casa do indivíduo, senta com ele. Você sabe como é que você considera esse crente um homem de Deus, uma mulher de Deus? Pode reparar. Olha aqui para minha pupila de novo. Pode reparar. Você considera um homem e uma mulher de Deus quando a pessoa senta e começa a falar assim, olha, teve uma vez que eu olhei no armário e não tinha comida. Eu abri a carteira e não tinha dinheiro. Eu vou te contar uma história minha. Abri o armário e não tinha comida. Olhei na carteira e não tinha dinheiro. Eu segurei na pia da minha casa, eu morava no Brasil, eu segurei na pia da minha casa e comecei a cantar. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. É os sofrimentos que testificam de nós. No meio daquele pai, eu confiarei, telefone, o interfone tocou. Parece muito clichê essa historinha, né? Mas eu estou dizendo de algo que eu vivi. O interfone tocou, disse para ver. Entregador do mercado falou assim, já toquei embaixo, não é, toquei aqui no meio, não é, só tem a sua casa aqui nesse número, e eu vim trazer a compra. Eu falei, não é aqui em casa não. Ele falou assim, mas não é Elias? Eu falei, meu nome é Elias. Mas não é esse nome de rua? Ele falou, é esse nome de rua. E não é esse número? Eu falei, é esse número. Então é você? Eu falei, mas não foi eu que comprei. Mas então quem comprou? Eu falei, quem comprou eu não sei, mas eu sei quem mandou. Vamos entrar. Nós entramos. Ele colocou os 2 engradados de compra em cima da mesma pia que eu estava segurando com ela vazia. Meu Deus. E na altura eu disse, eu não vou mandar mensagem. Eu tinha um trabalho de carteira assinada, Deus mandou eu sair do trabalho para viver da fé, para pregar o evangelho. Só que antes de Deus te aprovar, Ele te provará. Meu Deus. Ou você acha que você sai e de repente dá tudo certo, nada acontece, você fala, nossa, se soubesse tinha saído antes. Eu saí para pregar o evangelho obedecendo um chamado de Deus. E detalhe, eu não recebi profecia, eu ouvi a voz de Deus falando, sai. Meu Deus. Igual foi dessa última vez. E eu passei dificuldade. E o pessoal falou assim, manda mensagem aí para alguém. Pede sua mãe, teu pai, parente. Eu falei, não. Meu negócio é com Deus, velho. Eu estava no meu trabalho de boa, trabalhando. Ele mandou sair. Eu vou confiar nele. É ele que vai fazer. Glória a Deus. E de repente ele fez. Você quer que eu te fale o que? De currículo? Quando você senta com um crente, meu irmão, que já passou muita provação e tem muito testemunho, pode notar, testemunho não vem sem sofrimento. Ele conta a vitória, mas antes ele conta todo o sofrimento. E você já percebeu que às vezes o sofrimento é 20 minutos de história, e a hora da vitória é só assim, e Deus mudou, e Deus fez, e aconteceu assim, e a história já acaba. São os sofrimentos que te forjam, são os sofrimentos que te moldam. Aleluia. É esses sofrimentos que te dão currículo, é esses sofrimentos que te dão casca para aguentar. Quando Paulo acaba de colocar o seu currículo aqui, ele fala assim, eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, e ele ouviu coisas lá em cima e viu coisas inefáveis. Paulo está falando dele. Ele fala, eu poderia me orgulhar disso, porque cá para nós não é todo mundo que vai no 3º céu.
Mas eu prefiro me orgulhar nas minhas fraquezas. Eu prefiro me orgulhar nas provações, nas angústias. Se é para me orgulhar de alguma coisa, eu vou me orgulhar do sofrimento, das pedradas, das dificuldades. Eu não vou me orgulhar dessas experiências. Ele continua falando e fala do espinho. E eu pedi, e o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder trabalha melhor na sua fraqueza. Que você quer dizer um aleluia? Porque a gente sempre pensa o contrário. A gente tem que estar forte, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar lendo Bíblia, tem que estar fazendo, tem que estar na escala, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Deus está falando assim: é na tua fraqueza que o meu poder trabalha menor. Por quê? Porque na nossa fraqueza nós somos mais dependentes de Deus. Nós já chegamos num culto como esse, choramos, se rasgamos, glorificamos a Deus. Existem pessoas que estão do seu lado com cara de paisagem, porque realmente ainda não passou em Macedônia. Mas um cristão que já passou por Macedônia sabe, entende que não é fácil, que tem dificuldades, que tem lutas, e é na tua fraqueza que o poder se aperfeiçoa. É naquele culto que você anda para entregar tudo, é naquele culto que você anda para desistir, é naquele culto que você anda fraco. É ali que o poder de Deus se aperfeiçoa. Te carrega. Deus cria situações. Deus cria situações. Eu vou falar a terceira vez. Deus cria situações. Te leva a Macedônias. É uma pessoa que podia ter falado de boa, mas grita na tua cara. Deus cria situações. É alguém que poderia ter falado com respeito, mas faltou com respeito. É alguém que poderia dar seta, mas te fechou no cruzamento. Deus cria situações. É uma provação que você passa dentro da igreja. Nossa, fulano não me cumprimentou. Deus cria as Macedônias para que na fraqueza o poder dele trabalhe no seu coração. Aleluia. Para que nesse momento Deus trabalhe na sua alma. Vou falar uma frase aqui agora, ó. Se você não der um aleluia, eu vou ir do aleluia por nós dois. Ligou no Wi-Fi? Ó, vou falar a frase. Paulo descobriu em Macedônia. Vou falar não. Tá me ouvindo? Amém ou não? Amém. Paulo descobriu em Macedônia que a fraqueza não é fracasso. Pode ser melhor, vou de novo. Ele descobriu em Macedônia que a fraqueza não é fracasso, mas é porta para a graça de Deus. Alguém trouxe aleluia? Eu já acabou os aleluia. Existem muitas pessoas que pensam que fraqueza é fracasso, e não é. Mas eu saí da igreja porque eu estava fraco. Podia ter continuado. A fraqueza não é fracasso. Tem hora que a gente desanima. Tem hora que a gente se cansa. Tem hora que a gente quer deixar tudo. Sentir fraqueza não é fracasso, mas o poder dele se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Estou te falando, é aquele dia que você vem com a carteirinha na mão falando assim: para mim já deu. É aquele dia que você vem falando assim: não quero mais. Ou quando tu muda de igreja, você entra no último banco e fala assim: aqui não faço nada. É o teu poder de Deus trabalha na sua fraqueza. É nesse problema, é nessa situação, é nessa dificuldade que Deus te aperfeiçoa e te fortalece. Eu quero te dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu quero te dizer que Deus vai te fortalecer nessa sua fraqueza. Aonde você foi ferido, é aonde Deus vai te curar, para você curar outras pessoas com a mesma ferida. Fraqueza não é fracasso, é porta da graça. Deus nos permite sentir fraqueza, porque é quando eu sinto essa fraqueza que eu sou dependente de Deus, que eu sou dependente da sua graça. O Senhor não tem super-homens. Quantas pessoas acham que a igreja é um lugar de anjos, santos, perfeitos? Não, lá se está na igreja só tem gente santa. Oh, coitado. Qual que é a diferença então de estar na igreja? É que aqui são pecadores
que sabem dos pecados, mas não vivem sem a graça de Deus. Não é gente que não erra, gente que não falha, não. Aqui é só quem assumiu que precisa de um Salvador. Eu vou dar glória se você não der. Aqui é só quem assumiu que precisa de Deus na vida dele, que precisa dessa graça sobre ele. Eu termino essa mensagem dizendo que nós precisamos passar por Macedônia. Nós precisamos provar disso. Existem momentos que nós queremos fazer a nossa justiça. Posso te dar uma palavra? Se você responder, Deus se cala. Se cale e deixe Deus responder. Se você resolver a tua causa, não precisa de advogado, mas você tem um advogado ante o Pai Celestial, Jesus o Justo. Se você quiser trazer solução dos teus problemas, Jesus virou nada, mas dobre o teu joelho, faça igual Jesus falou. Quer falar com o Pai? Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta em secreto, dobra o joelho, fala tudo, e o Pai Celestial está ouvindo a tua oração lá dentro. Coloca diante dele, lança. Eu quero te convidar a ficar sobre seus pés, eu quero orar por você. Mas levanta dando aleluia, só vale se levantar dando aleluia.